Seja muito bem-vindo aí ao nosso segundo bloco aí, aonde nós estamos aqui fazendo uma entrevista, buscando um entendimento. O pastor Valdeci está nos orientando aqui, juntamente com o presbítero Davis, né, que está nos ajudando a entender temas muito polêmicos, gente. Temas polêmicos como música secular, pode, não pode, né, jogo de azar, bebidas alcoólicas, homossexualismo, mentira para o cristão. O cristão pode falar mentira? O pastor Valdeci, ele está nos ajudando a entender aqui, né, visto que é um homem experiente, um homem que tem muito tempo, tem uma carreira cristã, ele é um pastor, né, e está nos ajudando aqui a entender essas questões aqui que muitas pessoas deixam de ir para a igreja, deixam de buscar Jesus, buscar o ensinamento de Deus, justamente porque não tem conhecimento desses temas, não tem conhecimento dessa palavra, né? Então nós aqui hoje, o objetivo é nós entrarmos para um caminho de bênção. Para isso nós precisamos ser orientados, né? E ser orientado pela palavra do próprio Deus, onde vai nos abençoar. Então eu quero chamar aqui o nosso pastor Valdeci, que vai estar aqui nos ajudando a entender o segundo tema, que é jogo de azar. Jogo de azar, pastor. Né? O que o senhor fala para nós sobre o jogo de azar? A gente vê que muitas pessoas jogam, né? Eu não vou aqui mencionar quais os jogos que as pessoas jogam, mas a gente percebe também que no mundo cristão, muitos cristãos também jogam, né? E falam assim, ó, jogar não tem problema, se eu ganhar é assim, assim, assado, e não tem problema as pessoas jogar, mas e aí? Existem dois tipos de jogo, dá pra gente entender aqui, né? O jogo de azar e o jogo. Então o senhor vai dizer para nós, pastor, o que o senhor entende de jogo, o que negócio é esse de jogo de azar? O cristão pode ou não pode jogar? Então, o que eu entendo, a Bíblia vai dizer para nós que o Senhor, Ele é a nossa sorte. Então eu não posso tentar a minha sorte em outras, eu depositar a minha confiança em um jogo, achando que eu vou ser, né, eu vou ser abençoado através dali. A única fonte de bênção na vida do homem é Deus. Deus, ele tem o poder de abater e de exaltar. Deus tem o poder de enriquecer, de empobrecer. Ah, mas Deus faz isso? Faz. A Bíblia fala que Israel, lá no livro de Juízes, capítulo 6, vai dizer que Israel estava empobrecendo. Então, o mesmo Deus que exalta, o mesmo Deus também permite que a queda, ele permite tirar. Então, Deus, ele é o centro de toda a prosperidade. Deus, ele é o centro de toda a prosperidade. Até que ele se identifica como o dono do ouro e da prata, né? Da verdade, quando a gente pega o texto, nós vamos ver que a prata está em primeiro lugar. Ele é dono da prata e do ouro. Ele até coloca o ouro em segundo plano, né? Até porque Deus, ele é acima da prata e ele é acima do ouro. A Bíblia fala que onde estiver o coração, está o seu tesouro, né? Então, quando nós depositamos a nossa confiança total em Deus, nós sabemos que Deus, ele tem o poder de transformar a vida financeira de qualquer pessoa, se Deus quiser. Embora que o objetivo de Deus não é esse, transformar a vida financeira das pessoas. O objetivo de Deus é justamente salvar as pessoas. Então, Salmo 103 vai dizer que ele ergue o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado para fazer assentar com os príncipes. Ou seja, pega aquele que não tem nada e chega com honraria na vida dele. Então entendo que quando nós tiramos a nossa sorte, embora que a palavra sorte, nós vamos ver em alguns lugares na Bíblia. Nós vamos ver quando fez a escolha para sucessão de Judas Iscariotes, né? Quando eles pegam, eles tinham por costume colocar os nomes dentro de um vaso e sacudir o vaso até aquele nome. É um sorteio que a gente faz hoje, né? Como se fosse uma rifa, alguma coisa assim. Então, eles balançavam ali o vaso até que aquele nome de Matias saiu para fora do vaso. Então entenderam que aquele era o escolhido. Quando a gente pega Jonas, a Bíblia fala que eles lançaram sorte e a sorte caiu em Jonas. Então existiam alguns processos para eles fazer também a questão da sorte, que era, me parece que era o Tumim, né? Era objetos deles tirarem a sorte, deles olharem a sorte, né? Então, quando nós olhamos essa palavra, eles tinham por costume testar a sorte por algumas situações.
Então, quando a gente olha a respeito dos jogos, e se intitular de jogos de azar, antes a gente estava falando aqui que para alguns é azar e para outros não é azar. Né? Agora, eu acho que não convém, porque Isaías 55 vai dizer, olha, me parece 55, não não gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Né? Naquilo que não é pão. Então, desde quando a pessoa ela é frenética naquilo, e eu conheço pessoas, daqui a pouco vai abordar um tema aí sobre drogas, mas eu conheci pessoas que perderam tudo no jogo. Então, excessivamente, a pessoa vê que não tem nenhum controle, é bom que ele nem jogue. Entendi, pastor, mas assim, a gente está falando para pessoas, tem pessoas que estão ouvindo a gente, né, nessa conversa aqui, sobre essa orientação, mas tem pessoas que querem ser salvas para Deus, né, por Deus, e o senhor bem falou aí que Deus quer salvar as pessoas, mas tem muitas pessoas que estão passando, presbítero, passando por um momento de dificuldade financeira, precisa de tentar alguma coisa, e a pessoa consegue enxergar uma possibilidade no jogo, mas e aí? A pessoa corre o risco de perder a salvação em Deus, se a pessoa jogar? O que você pode dizer para a gente a respeito disso? Então, primeiramente, as pessoas, né, que às vezes estão passando por situação financeira, elas têm como meio de recorrer a esses meios, né? Talvez poderia recorrer a um outro método, que é Deus. Só que, porém, muitos não querem recorrer ao método que é Deus, por quê? Por causa que o método que é Deus, ele vai exigir alguns posicionamentos das pessoas, né? Um dos posicionamentos seria Mateus, João capítulo 6, 33, é isso? É verdade, se quiser. João 6, 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso. Mas buscar primeiro o reino de Deus é Mateus capítulo 6, versículo 33. Então, quando as pessoas entenderem que Deus ele é a fonte inesgotável de tudo, né? Quando as pessoas entenderem que Deus ele tem, o que a Bíblia vai dizer? No próprio Mateus capítulo 7, que pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, né? E o que bate abrir-se-lhe-á, a porta vai abrir. Mas as pessoas têm muito mais facilidade de procurar recurso em outros meios que não exigem dele esforço. Até quando a gente olha esse versículo, vai falar, pedir e dar-se-vos-á, buscar exige esforço, bater exige esforço. As pessoas hoje não querem se esforçar e muitos, como a gente falou aqui, muitos aderem a um jogo e pode até que ele ganhe, pode até que a vida dele mudada, mas há quando a gente observa uma estimativa, nós vamos ver que no meio de tantos milhões, um que é agraciado, dois é agraciado. Então, assim, o método ele não é tão eficaz como apresenta. Ah, certo. Ok, então vamos partir então para o terceiro tema. Tá. O presbítero Davis está querendo comentar alguma coisa. Tem liberdade, Pedro. Pastor, então vamos lá. Um cristão, né, salvo em Cristo Jesus, né? Chega ali igual sempre no final do ano, tem a tal da Mega Sena da virada, né? E hoje quem não quer ficar milionário, né? Quem não quer ganhar aí 20 milhões, 100 milhões, né? Quem não quer? E eu queria que o senhor falasse para nós se um cristão ele pode estar fazendo um jogo. Ele não é viciado não, mas ele sentiu ali, ele viu a propaganda, viu alguém fazer o comentário e automaticamente fala, eu vou arriscar um jogo desse aí. Errado ou certo? O cristão ele pode fazer ou não pode? Olha, a partir do momento que ele vai fazer, não vou dizer que ele vai ser condenado ao inferno por causa disso, né? Mas eu entendo que ele pode ter perdido a esperança que Deus pode abençoar ele. E na verdade o cristão, quando a gente, eu gosto de falar dessa palavra genuinamente cristão, né? O cristão genuíno, ele vai viver uma vida para com Deus e ele vai contentar. Uma das coisas que falta no meio de muitos cristãos é justamente esse contentamento. Se não fica enquadrado em Provérbios capítulo 30, me parece, capítulo 30, deixa
deixa eu só conferir aqui. Provérbios, capítulo 30, Provérbios 15, 30, capítulo 30, versículo 15. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Essas 3 coisas nunca se fartam, e com a quarta nunca dizem basta. Então, assim, o cristão hoje, muitos deles, eles não têm contentamento daquilo que o Senhor deu para ele. Ele não consegue, ele sempre quer mais, e é um perigo. O dinheiro hoje é um perigo, as pessoas hoje, é um perigo gostar de dinheiro. Né? Eu bato muito nessa tecla, porque eu falo que o dinheiro para mim não tem valor. Então é um perigo as pessoas gostarem do dinheiro, amarem o dinheiro. Quando as pessoas amam o dinheiro, gostam do dinheiro, elas vão fazer de tudo para adquirir ele. E outra, até por meios mais ilícitos, como a gente vê a prostituição, quando a gente vê o roubo, a gente vê o tráfico, né? Então as pessoas fazem tudo isso para quê? É por causa do dinheiro, né? Então eu vejo que o cristão, ele precisa ser grato a Deus por aquilo que Deus já colocou na mão dele. Se há uma necessidade, Deus vai abrir a porta, né? Deus vai abrir a porta para ele, para a manutenção dele. O problema é as pessoas quererem além daquilo que Deus... né? Então fica testando aí. Né? Então, na minha opinião, eu acho que não convém. Né? Não convém. Mas não vou condená-lo. Né? Não convém. Ok, vamos lá. O terceiro tema que nós vamos falar aqui é sobre as questões das bebidas. Bebidas, né? Provavelmente você que está me assistindo agora esse vídeo, talvez se você é de maior, eu talvez nem de maior, provavelmente você já bebeu alguma bebida alcoólica, já fez o uso. Mas e aí? E talvez até cristão está bebendo essas bebidas alcoólicas. Mas o cristão, ele pode beber, ele deve beber? Até onde que a Bíblia permite beber? O pastor... Por gentileza, pastor, o que você fala para nós a respeito do cristão, da pessoa? É prejudicial à saúde? Deve ou não deve as pessoas consumirem a bebida alcoólica? Então, esse é polêmico, né? Em muitos lugares. A questão da bebida alcoólica. É porque há alguns lugares que vão pegar a palavra de Deus, vai interpretar de uma maneira e vai falar que não tem problema, um pouquinho só, você não pode embriagar. Né? Então a Bíblia também fala sobre isso. Né? Não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas não diz que não poderia beber, está falando para não embriagar. Né? Para não embriagar. Agora, antes da gente falar se pode ou não pode, como eu disse que nós não somos juízes de ninguém, né? Nós não somos juízes de ninguém. Mas antes da gente falar se pode ou se não pode, nós temos que fazer uma pergunta, é o seguinte: convém ou não convém? Né? Nós temos que ser bem sensatos nisso. Primeiramente, causa bem ou causa mal? A bebida alcoólica, ela causa... mas o Paulo, ele indicou para Timóteo uma quantidade de vinho por causa de uma enfermidade no seu estômago. Ok. É usado para medicina? Sim. Como a cannabis, né? A droga, né? A maconha. Como também é usado na medicina. Certa feita eu falei com um amigo, falei, olha, se o médico receitou, né? Vai lá, toma lá uma dose lá, né? Se o médico receitou, né? Então, primeiramente, a gente entende que o álcool, ele causa uma dependência muito grande na vida das pessoas. E quando a gente vai observar, segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, uma pesquisa que fizeram, parece que em 2019, ou recente, 2,8 milhões de pessoas morrem no mundo inteiro com problema ao álcool. E só no Brasil 100 mil pessoas morrem por ano se tratando a respeito do álcool. Né? No ano de 2021 morreram 69 mil pessoas no Brasil a respeito do álcool.
e 325 mil pessoas, elas ficaram internadas a respeito do álcool. Então, aí eu pergunto, é bom ou é ruim o álcool? Né? Então é eu que faço essa pergunta, né, até mesmo para as pessoas que vão nos ouvir aí. É bom ou é ruim o álcool? Sendo que uma vez o álcool causa dependência, o álcool ele com o tempo, ele pode não trazer agora, mas com o tempo, a tendência das pessoas se aprofundar no álcool, a tendência é as pessoas, né, ficarem mais viciadas sobre ele, né, porque o álcool ele é assim, ele é viciante. Então eu vejo que não convém. A Bíblia vai dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, pastor, mas é um pouquinho só, não tem problema eu tomar uma taça de vinho na hora do almoço, né? E muitos cristãos já falaram comigo, não, eu tomo, pastor, uma taça de vinho na hora do almoço. Bacana, eu não vejo vantagem nenhuma nisso, né? O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu quero ver se a pessoa, ele falando para cristão, né? Se ele é liberto, é aí. Porque tem pessoas que ele foi liberto da cerveja, mas bebe ela sem álcool. Ele é liberto mesmo. Né? Então, quando a pessoa ele é liberto, ele não vai ficar procurando meios para tomar uma dosinha na hora do almoço. Agora, se o médico receitou, né, vai lá. Agora, se não receitou, se você tem a oportunidade de se libertar, se liberta antes de provocar até um vício, uma ansiedade dentro disso, e depois você ficar dependente. Amém. Então o ponto bíblico do pastor aí, a visão bíblica dele aí, ficou claro pra gente aqui, né, sobre a posição do cristão poder beber e não poder beber a bebida alcoólica. Agora uma coisa interessante, eu vou passar a palavra para o nosso presbítero Davis, mas uma coisa interessante que a gente observa aqui, pastor, que Deus também ele criou as frutas, e em muitas frutas há álcool também nas frutas, né? Então, porque o corpo humano precisa também de álcool, né? Segundo os estudos que a gente faz, o corpo precisa de álcool, mas a gente encontra álcool nos alimentos, então não seria tão necessário a pessoa beber, a não ser que a pessoa queira beber mesmo, né? Mas aí já é o problema de cada um, né? Mas o nosso presbítero também quer comentar a respeito de alguma coisa? Então, irmão José, o pastor ele explicou muito bem explicado aí a respeito do vinho, né, a respeito, né, do álcool, né, e ele até falou, né, a respeito do mal que isso causa, né, do que o álcool traz, né, para a vida do ser humano, né, mas só para o pastor finalizar para nós, eu gostaria que o pastor ele finalizasse aí nos dando uma resposta. Há condenação, pastor, um homem ou uma mulher ou um jovem que bebe o álcool? Né, que bebe um vinho, há uma condenação, você pode falar para a gente? A Bíblia fala que os alcoólatras não herdaram o reino de Deus. Isso. Aí já não é o pastor Valdeci, né? A Bíblia fala que os alcoólatras. Eu vejo que... Por que a Bíblia fala sobre isso? Porque as coisas de Deus ela tem que ser muito sóbria. As coisas de Deus nós temos que... O que Paulo fala? Que o nosso culto tem que ser racional. Amém. Amém. Glória a Deus. O nosso culto tem que ser racional. Então, quando o nosso culto ele é racional, eu não posso, eu tenho que estar com a minha mente perfeita para isso. Então a gente entende que o álcool ele tira essa racionalidade das pessoas. Talvez se a gente for trazer dados aqui a respeito de acidente, por causa de álcool, nós vamos ver que é complicado o álcool, né? Então, eu acho que não convém, né? Então, as pessoas vão ser condenadas por causa disso. Se no momento, se ele for apanhado de surpresa e ele não tiver lúcido, eu acredito que sim. Não a igreja vai condenar, mas o próprio Deus. Que a Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Amém. Pastor, só um minutinho. Sim, é verdade. Acabar de... Certo. Um irmão, pastor, um crente, um cristão, né? Ele é aquele cristão ali, participante dos cultos, né? Vai sempre nas igrejas, né? Vou dizer que até mesmo, talvez, está envolvido em alguns trabalhos da igreja. Mas não é o meu caso não, já que não é o meu caso, não sei,
Mas se ele tem lá o costume, né? Fez a compra do mês, ele vai e compra lá os 5 litros de vinho dele. E ele tem um hábito na hora do almoço, igual o senhor falou, tomar uma taça de vinho, né? Na parte da manhã, na parte da tarde. Ele perde a salvação por causa disso, ele não é viciado, ele tem esse costume. Por costume, igual eu falei, ele, na compra do mês lá, ele compra lá, ou que seja, 5 litros de vinho. E ele tem um hábito na hora do almoço tomar uma taça de vinho à tarde, ou no final de semana ele convida um amigo, né? Para tomar ali moderadamente. O que o senhor fala pra gente? Para quem, para quem vai nos ouvir. Amém. Então, da mesma forma que eu disse a respeito dos jogos, que o Senhor é a nossa sorte, o vinho tem como objetivo trazer o quê? Alegria. Eu acredito que o cristão ele não precisa de vinho para ele se alegrar, né? O cristão ele é alegre pelo fato do nome dele estar escrito no livro da vida. O cristão ele é alegre pelo fato dele fazer parte do reino de Deus. Porque a Bíblia fala, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? Então ele é alegre por isso, ele ser transportado das trevas para a maravilhosa graça. Então aí é que está a alegria do cristão. Então quando a gente fala a respeito de vinho na Bíblia, geralmente o vinho é com o único propósito, é trazer alegria. É trazer alegria. Então para o cristão, né, se tratando a respeito do cristão, o pastor, mas ele vai ser condenado por causa disso? O que ele está caçando no vinho? Então a pergunta é essa, o que o cristão está caçando no vinho? Se ele está caçando alegria, que o vinho somente com esse objetivo na Bíblia Sagrada. Era nas festas, era para trazer alegria. Era isso. Então o cristão está caçando o que no vinho, na dose de vinho, chamar o amigo para beber, ele está caçando o que? Alegria. Então ele não encontrou o Senhor ainda. Né? Então eu entendo que não convém, pelo fato da Bíblia dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém, graças a Deus. É um assunto polêmico, é um assunto muito importante, deu até uma estendida aqui. Nós precisamos de abordar mais 2 assuntos aqui ainda, né? Sobre o homossexualismo, né? Homossexualismo e também sobre as mentiras que as pessoas falam também. Nós precisamos de partir para o 3º bloco aqui, né? O 3º bloco para a gente dar uma continuidade aqui nessa palavra que está sendo muito edificante. Mas aí, está sendo edificante para você, o que você está ouvindo aí, né? As palavras estão te fazendo refletir. Você conhece alguma outra pessoa que entende da Bíblia, alguma outra pessoa que poderia nos ajudar aqui, a gente reunir para a gente comentar? Coloca no comentário aí se você conhece alguém que poderia indicar para a gente estar chamando aqui para agregar valores aí ao nosso saber, beleza? Vamos partir então para o 3º bloco.